6 pessoas foram assassinadas dentro dessa casa, mas o mais assustador é que ninguém consegue explicar exatamente o que aconteceu naquela noite. Em 1974, Ronald DeFeo Jr. matou toda a própria família enquanto eles dormiam. O caso chocou os Estados Unidos, mas o verdadeiro mistério começou depois. No ano seguinte, uma nova família se mudou para a mesma casa e fugiu apenas 28 dias depois, alegando ter sido aterrorizada por forças sobrenaturais. Mas afinal, Amityville realmente era assombrada? Ou tudo não passou de uma das maiores farsas da história? Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. A verdadeira história de Amityville começa anos antes com a família DeFeo. A família DeFeo era composta por 7 pessoas, sendo os pais Ronald, de 43 anos, e Louise, de 42. E os 5 filhos do casal, John, de 9 anos, Mark, de 12, Allison, de 13, Dawn, de 18, e o mais velho, que se chamava Ronald DeFeo Jr., Esse último vai ser o protagonista dessa primeira parte da história, e não vai ser de um jeito legal. Ronald DeFeo Jr., mais conhecido como Butch, nasceu em 26 de setembro de 1951. Na época dos fatos, ele estava com 23 anos. E para não confundirmos pai e filho, já que os dois possuíam o mesmo nome, eu vou chamar o Ronald Jr. de Butch para facilitar. Em 1965, os DeFeo, que antes moravam em um apartamento minúsculo no Brooklyn, compraram uma casa de estilo colonial de 3 andares na Ocean Avenue 112, em Amityville, Long Island, Nova York. E apesar da casa ter sido construída na década de 20, ela não possuía nenhum histórico de ser mal assombrada. Bom, a família ficou muito feliz porque agora eles moravam em uma casa grande, tinham um quintal e até uma casa de barcos, porque nos fundos da propriedade passava um canal. Mas por trás de toda essa felicidade e prosperidade, havia rumores. De acordo com aqueles que conheciam a família DeFeo, incluindo outros membros da família, o Ronald pai era um homem abusivo com a esposa e filhos, especialmente com o Butch, o filho mais velho. É dito que eles não se davam bem e especulavam que o Butch possa ter sofrido um trauma severo na cabeça por conta desses abusos. Mas essa questão do trauma na cabeça são apenas rumores, talvez uma tentativa de explicar o seu comportamento errático. Butch era um jovem problemático. Na escola, se envolvia em brigas com frequência. Seus pais até o levaram a psicólogos, mas Butch recusava o tratamento. Com apenas 17 anos, ele começou a usar drogas. Obviamente, uma pessoa que já era instável, com tendência à violência, não ia resultar em nada bom. Ele se tornou mais violento e foi expulso da escola. Seu pai então o colocou para trabalhar como mecânico na concessionária de veículos que administrava. Cada vez mais o Butch se tornava incontrolável. Em certa ocasião, ameaçou matar o pai e roubou o dinheiro da concessionária da família. Nessa mesma época, com o salário que recebia, ele passou a comprar e estocar armas de fogo e as guardava em um local escondido da família. Agora que conhecemos um pouco do passado da família DeFeo, chegamos ao fatídico dia do massacre. Em 13 de novembro de 1974, por volta das 3h15 da manhã, Butch, de 23 anos, armado com um rifle Marlin calibre .35, entrou em silêncio no quarto dos pais, onde ambos dormiam de bruços na cama. Ele atirou 2 vezes nas costas do pai. Sua mãe Louise acordou com os disparos, mas antes que ela pudesse reagir, Butch atirou nela 2 vezes. Ambos morreram instantaneamente. Os irmãos mais novos de Butch, Mark e John, continuavam dormindo em suas camas, também deitados de bruço, na mesma posição que os pais. Butch entrou no quarto deles e atirou em cada um deles uma vez, matando os 2. Os meninos tinham apenas 9 e 12 anos de idade. Butch entrou no quarto ao lado, que era da sua irmã Allison. Ela estava acordada, mas isso não o impediu de atirar uma vez em seu rosto,
matando a jovem de 13 anos. E bizarramente, assim que ela foi alvejada, ela caiu de bruços na cama, assim como seus pais e irmãos. Dawn, a irmã de 18 anos, dormia em um andar diferente do resto da família. Butch foi até o quarto dela e disparou com o rifle, acertando o lado esquerdo do rosto dela. E ela também foi encontrada deitada de bruços. Dois detalhes desse crime são muito bizarros. O primeiro é que todos os 6 membros assassinados da família DeFeo foram encontrados de bruços. E segundo, nenhum deles acordou com o barulho dos tiros. O Butch estava usando um rifle, uma arma extremamente barulhenta. Era de se esperar que pelo menos os irmãos acordassem com um som e se escondessem, ou até mesmo tentassem fugir da casa, mas não. É como se eles estivessem esperando pela morte, sabe? Isso é muito bizarro. Os vizinhos relataram que ouviram o cachorro da família DeFeo latindo por volta das 3 horas da manhã, horário do crime. Mas eles não acharam estranho porque o cachorro tinha um costume de latir de madrugada. E mais um detalhe estranho nessa história é que nenhum vizinho afirmou ter ouvido os disparos do rifle, o que é muito estranho, já que as investigações apontariam que ele não usou silenciador na arma. Mais um detalhe que deixa essa história toda muito bizarra. Depois do crime, Butch foi de cômodo em cômodo recolhendo as cápsulas deflagradas e cobriu os corpos com lençol. Em seguida, colocou a arma do crime e as roupas ensanguentadas em uma fronha. Depois de tomar banho e aparar a barba, ele se vestiu com seu uniforme de trabalho e saiu. Ele jogou as evidências em um bueiro no Brooklyn e depois foi para o trabalho, chegando à concessionária por volta das 6 horas da manhã, o que era muito mais cedo do que ele normalmente costumava chegar. E isso fazia parte do plano dele para estabelecer um álibi. Nesse mesmo horário, um vizinho que estava passeando com seu cachorro perto da casa dos DeFeo notou que todas as luzes do andar de cima estavam acesas. Como ele passava frequentemente por ali nesse horário, ele achou isso estranho. Durante todo o dia, diversos vizinhos estranharam o silêncio na casa. Ninguém atendia a porta, as luzes permaneciam acesas. Enquanto isso, Butch tentava construir um álibi. Ele ligava para a casa da concessionária e depois do apartamento de sua namorada Sherry. Durante o dia, Butch fez compras com sua namorada e chegou a dizer para um amigo que não estava conseguindo falar com ninguém da sua família. Ele agiu normalmente, usou drogas com os amigos e combinou de se encontrar com um amigo chamado Bob às 18 horas em um bar local. À noite, no bar, o Butch disse ao Bob que ainda não tinha conseguido falar com ninguém em casa. Ele então disse que iria até em casa para ver o que estava acontecendo. E não demorou para que o Butch retornasse ao bar gritando, dizendo que alguém tinha atirado em seus pais. Bob, Butch e alguns outros homens foram até a casa dos DeFeo e encontraram aquela cena horrível. E a polícia então foi chamada. Quando Butch foi interrogado pelo detetive, ele especulou que sua família havia sido assassinada por um homem da máfia chamado Luis Fellini, com quem teve um desentendimento recentemente no trabalho. Então, para proteger Butch de um suposto ataque da máfia, já que até então a polícia ainda estava investigando, eles o mantiveram sob custódia policial. Em sua declaração oficial, Butch alegou que Luis Fellini havia morado com sua família por um tempo e que ele teria ajudado seu pai a esconder dinheiro e pedras preciosas no porão antes de se desentenderem. No entanto, em poucos dias, os detetives descobriram evidências que apontavam que Butch poderia ser o assassino, incluindo uma caixa de uma arma idêntica à do crime, além de todo o seu histórico problemático. O assassino da máfia, Luis Fellini, forneceu um álibi confirmando que ele não estava em Nova York quando os assassinatos aconteceram. Ao ser interrogado novamente pela polícia, Butch se atrapalhou ao tentar explicar a linha do tempo dos fatos, deixando claro que ele estava em casa no momento dos assassinatos. Ao ser encurralado, ele chegou a dizer que Luis Fellini tinha um cúmplice e que eles o forçaram sob a mira de uma arma a assistir sua família ser assassinada. Os detetives continuaram questionando a história de Butch, até que ele finalmente confessou o crime e disse: "Tudo começou tão rápido. Uma vez que eu comecei, simplesmente eu não consegui parar. Foi muito rápido." Mais tarde, Butch confessou que havia assassinado toda a sua família a sangue frio. De acordo com um artigo do New York Times de 1974,
Ele admitiu ter colocado doses excessivas de barbitúricos na comida servida durante o jantar na noite anterior ao crime. Essa informação nunca foi confirmada, mas isso explicaria por que nenhum dos 6 membros da família reagiu ao barulho dos tiros. Os 6 membros da família DeFeo foram sepultados no cemitério de São Carlos, em Farmingdale, Nova York. Quase um ano após o assassinato de sua família, o julgamento de Butch começou, em 14 de outubro de 1975. O advogado de Butch tentou alegar insanidade, e durante o próprio depoimento do Butch, ele confessou os assassinatos, alegando que não reconheceu sua mãe e que matou a família em legítima defesa. Ele alegou que na noite dos crimes teria ouvido vozes que o obrigaram a matar sua família, e chegou a afirmar que acreditava que essa voz era Deus falando com ele. O promotor destacou as inconsistências nas alegações de Butch, e ao interrogá-lo, Butch disse que seria capaz de matá-lo. Psiquiatras testemunharam pela defesa e pela acusação, e a equipe de defesa procurava provar que Butch sofria de um transtorno dissociativo, para provar que ele não poderia ter matado voluntariamente sua família, já que suas ações estavam fora de seu controle. A acusação procurou provar que Butch tinha um diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial. Com esse diagnóstico da acusação aceito, Butch foi considerado culpado de todas as 6 acusações de homicídio em 2º grau e condenado a 6 penas consecutivas de prisão perpétua pelos assassinatos de sua família. Durante o período em que esteve preso, Butch continuou a alterar sua versão dos acontecimentos, chegando até mesmo a dizer que a sua irmã Dawn era a verdadeira assassina e que ele a matou quando viu o que ela tinha feito. Em outra versão, ele teria dito que a Dawn e um cúmplice misterioso seriam os verdadeiros culpados. A participação da Dawn nos assassinatos nunca foi comprovada pela polícia, e apesar dos seus esforços para incriminar a irmã, Ronald DeFeo Jr. permaneceu preso no Centro Correcional de Green Haven, em Nova York, até o seu falecimento em 12 de março de 2021, aos 69 anos. Bom, essa foi a primeira parte da história de Amityville. Agora vamos para a segunda parte, onde temos a família Lutz, os supostos eventos paranormais e os Warrens. Vocês teriam coragem de morar em uma casa onde pessoas foram brutalmente assassinadas? Me conta aí nos comentários. Acredito que a maioria, assim como eu, não teria essa coragem. Mas a família Lutz teve. E é aqui que começa o verdadeiro horror de Amityville. George e Cat Lutz e seus 3 filhos compraram a casa por $80 mil, pouco mais de um ano após o crime. Eles se mudaram em 18 de dezembro de 1975. Segundo eles, o corretor não informou com detalhes o que havia acontecido na propriedade, apenas que ali havia acontecido um crime. Mas minha opinião é que era praticamente impossível não saber, já que o crime foi assunto no país inteiro. E mais à frente vocês vão entender por que eu desconfio dessa história de não saber sobre o passado da casa. George e Cat eram os pais de Daniel, de 9 anos, Christopher, de 7 e Melissa, de apenas 5. E assim como os DeFeo, eles também tinham um cachorro. Um detalhe é que dentro da casa ainda tinham os pertences da família DeFeo. Eles juntaram tudo e venderam por $400. Aparentemente, na época em que a família se mudou para a casa, George e Cat não estavam muito ativos em sua religião, digamos assim. Mas um amigo implorou para que eles chamassem um padre para abençoar a casa. Então o casal chamou o padre Ralph Percorraro, um padre católico. Mais tarde, esse padre alegaria que, quando tentou realizar uma bênção no quarto que pertenceu a John e Mark DeFeo, ele ouviu uma voz ordenando que ele saísse. E, além de ouvir essa voz, o padre também sentiu algo lhe dando um tapa no rosto. E, segundo relatos, em vez dele contar ao George o que aconteceu ali na hora, ele preferiu contar depois por telefone. Mas uma interferência misteriosa acabou derrubando a ligação. O padre também afirmou que após sair da casa, suas mãos se encheram de bolhas e ele teve uma febre muito alta. Ao longo das semanas seguintes, a família Lutz vivenciou diversos fenômenos sobrenaturais. Eles alegaram que fantasmas e espíritos vagavam pelos corredores, objetos levitavam no ar, e um lodo verde brilhante escorria das paredes,
através dos buracos das fechaduras e por debaixo das tábuas do piso. A família também disse que encontrou enxames misteriosos de moscas pela casa. A filha deles via na janela uma criatura demoníaca em forma de porco, com olhos brilhantes. Ela chamava essa criatura de Jory. Eles sentiam cheiros estranhos e, em certa ocasião, uma faca voou pela cozinha, além da porta da garagem que abria e fechava sozinha o tempo todo. A casa também era extremamente fria, a ponto do George deixar a lareira ligada quase sempre para tentar aquecer a casa um pouco. Certa noite, George Lutz acordou com Cat levitando sobre a cama deles, e ao verificar as crianças, viu Christopher e Daniel também levitando. Posteriormente, Daniel Lutz confirmou todos os fenômenos inexplicáveis, e afirmou que as atividades sempre aconteciam às 3h15 da manhã, o mesmo horário que Ronald DeFeo Jr. matou a família. Inclusive, o próprio George afirmou que sofria de insônia no período que morou na casa e que sempre acordava às 3h15 da manhã. Cat Lutz afirmou ter sonhos perturbadores com a morte de Louise DeFeo, mas no sonho ela via Louise sendo baleada na cabeça em vez do tronco. E também viu o corpo de Louise sendo removido do cemitério. Após mais uma tentativa de abençoar a casa, George e Cat vivenciaram o que seria sua última noite na casa. Eles nunca falaram sobre o que aconteceu, porque, segundo eles, era assustador demais. Então, depois de apenas 28 dias morando na casa, na noite do dia 15 de janeiro de 1976, os Lutz abandonaram todas as suas roupas e bens materiais para trás e fugiram da casa para a casa da mãe de Cat. A família nunca contou o que aconteceu nessa última noite na casa para ninguém. Nunca explicaram o que houve de tão ruim que eles precisaram fugir no meio da noite. Eles decidiram passar um tempo na casa da mãe da Cat. A ideia era retornar quando conseguissem descobrir uma maneira de expulsar os espíritos malignos. Mas enquanto estavam com a mãe de Cat, a família alegou que um lodo pegajoso apareceu na escada e rastejou na direção deles, e que Cat e George levitaram em suas camas. Eles decidiram nunca mais voltar e contrataram uma empresa de mudanças para recolher alguns pertences e deixaram o resto para ser leiloado posteriormente. Dias depois, a notícia de que a família Lutz tinha abandonado a temida casa em Amityville se espalhou. A história chamou tanta atenção que chegou aos ouvidos do casal de investigadores paranormais mais famosos do mundo, Ed e Lorraine Warren. Em março de 1976, uma emissora de TV reuniu uma equipe para investigar a casa. A equipe era composta pelos Warrens, parapsicólogos, outros investigadores paranormais e a própria equipe de TV. Os Lutz se recusaram a entrar na casa novamente e apenas se encontraram com eles para entregar as chaves. Ao entrar na casa pela primeira vez, Lorraine disse que sentiu uma sensação esmagadora e terrível. Ed notou que a casa exalava um cheiro de morte. Com um crucifixo em mãos, ele foi até o porão e pediu para que o espírito se revelasse. E assim que ele fez isso, ele disse que sentiu uma pressão em sua cabeça e ombros, como algo forçando contra o chão. Ele também sentiu uma sensação estranha em sua pele, que descreveu como centenas de agulhadas, além de não conseguir respirar. Enquanto isso, Lorraine estava subindo as escadas com a equipe, e quando parou no corredor em frente a um dos quartos, ela disse ter tido visões de corpos enfileirados no chão. À medida que Lorraine subia as escadas, ela afirmou ter sentido uma pressão em seu corpo, que era semelhante à mesma força que Ed sentiu no porão. Conforme andavam pela casa, a equipe notou o estado bizarro dos pertences da família Lutz. As louças estavam sujas na pia, as plantas praticamente mortas, o que provava que eles de fato haviam fugido às pressas de casa. É dito que a família Lutz dormia nas mesmas camas onde os DeFeo foram mortos, e quando a Lorraine sentou em uma dessas camas para tentar contatar os espíritos, as pessoas da equipe que estavam no quarto começaram a ter crises de pânico de repente e taquicardia. Foi durante essa investigação que os investigadores fotografaram a famosa aparição de Amityville. Muitos acreditam que esse seja o fantasma de John Matthew DeFeo, o filho de 9 anos. Mas céticos especulam que na verdade era apenas um garotinho qualquer que estava na casa junto com a equipe de investigadores. E aí, o que você acha?
Comenta aí. Bom, após essa investigação, Ed e Lorraine Warren concluíram que a casa de Amityville era sim assombrada. E óbvio que uma história como essa não poderia ficar apenas como um registro em um programa de TV. Então, em 13 de setembro de 1977, foi lançado o livro Horror em Amityville, escrito por Jay Anson. A obra foi baseada inteiramente em 45 horas de depoimentos gravados em fita cassete por George e Kathy Lutz, que relataram suas experiências na casa durante os 28 dias que viveram lá. E diferente do que muita gente pensa, os Warrens não participaram desse primeiro livro. Os Warrens falaram sobre a investigação em Amityville no livro Demonologistas, lançado em 1980. Mas, algum tempo depois, algumas pessoas envolvidas no caso desmentiram toda a história dos Lutz. E é aqui nesse ponto que vamos falar das controvérsias em torno desse caso. Para começar, o advogado do Butch DeFeo, William Weber, também era advogado de Cat e George Lutz. Ele disse que o casal tinha inventado toda a história e, em um artigo para a revista People, detalhou como ele e o casal Lutz inventaram toda a história enquanto bebiam vinho. Além desse advogado, os Lutz processaram escritores, jornalistas e investigadores paranormais por apropriação indevida de nomes para fins comerciais, invasão de privacidade e danos morais, mas perderam todas as causas. Os Lutz diziam que existia na casa um tal quarto vermelho, que cheirava a sangue e que o cachorro deles tinha pavor desse cômodo. Mas, na verdade, era um pequeno espaço embaixo da escada do porão, que era pintado de vermelho e era usado para guardar coisas como brinquedos e objetos sem uso. Ronald DeFeo Jr., o assassino de Amityville, afirmou que os relatos da família Lutz sobre a casa ser assombrada eram uma farsa. Ele chegou a declarar que a história sobrenatural inventada pelos Lutz foi, na verdade, um esquema criado em colaboração com seu advogado na época para promover um livro e lucrar com isso. Em várias entrevistas, DeFeo enfatizou que a verdadeira tragédia foi um assassinato brutal cometido por ele por pura raiva, e que não havia fantasmas ou demônios na residência. Os Lutz também se envolveram em polêmicas com os Warrens. A briga entre Ed e Lorraine e a família Lutz girou em torno do controle da narrativa e dos lucros do caso. Os Lutz acusaram os Warrens de explorarem e exagerarem suas histórias para benefício próprio, enquanto os Warrens defendiam que a família havia inventado parte do relato por ganância e desespero. Lembram que eu falei do padre Ralph que foi abençoar a casa assim que os Lutz se mudaram? Então, a participação desse padre na história é bem polêmica. Ainda na década de 70, ele teria afirmado que só teve contato com os Lutz por telefone. Depois disse que esteve na casa sim, mas que não presenciou nada sobrenatural. Porém, em entrevista a um programa em 79, ele afirmou que teria ido sim até a casa para fazer uma bênção e que foi atacado. Lembram também que eu falei da filha mais nova dos Lutz que via uma criatura demoníaca em forma de porco na janela? Então, vizinhos disseram que, na verdade, o que ela via era um gato que circulava ali na área que era bem gordinho. E isso explicaria os olhos brilhantes que ela via e o fato da tal criatura ficar encarando ela pela janela. Quem tem gato em casa sabe que eles têm essa mania. George e Kathy Lutz, mesmo após o divórcio em 1988, continuaram afirmando que a casa era assombrada. Eles aceitaram passar por um teste de polígrafo em 79, e passaram nesse teste. Mas sabemos que o polígrafo não é confiável há muito tempo porque é facilmente burlado. Cat faleceu em 2004 e George em 2006. Outra coisa importante a ser mencionada é que ninguém, com exceção dos membros da família Lutz, testemunhou qualquer atividade paranormal na casa. Claro, além do padre que não sabe se foi ou não na casa, e dos Warrens que sabemos que não eram muito confiáveis. Após 37 anos, em um documentário lançado em 2013 sobre Amityville, Daniel Lutz, que tinha apenas 10 anos na época, quebrou o silêncio. Ele não negou os eventos sobrenaturais na casa, mas culpou seu padrasto, o George Lutz, acusando-o de praticar ocultismo e abrir portas para forças das trevas. O irmão Christopher Lutz, que tinha 7 anos na época, também afirmou que as assombrações eram reais. No entanto, ele admite que muitos dos relatos foram exagerados,
particularmente por George Lutz. Fato é que a casa de Amityville é conhecida até hoje como um dos lugares mais assombrados do mundo. Mas essa casa já passou por 5 proprietários diferentes desde que os Lutz a abandonaram, e nenhum deles relatou nada de paranormal ou estranho na propriedade, o que reforça a tese de que toda a história de Casa Assombrada provavelmente foi uma farsa milionária. Além do livro ter arrecadado milhões de dólares na época, em 1979, o filme Terror em Amityville, baseado no livro, foi um sucesso de bilheteria na época. Depois disso, tivemos mais uma dezena de filmes e eu não tô brincando. Entre 82 a 96, foram lançados mais 7 filmes sobre Amityville. Em 2005, foi lançado o remake do primeiro filme, Horror em Amityville, com o ator Ryan Reynolds. O filme foi um sucesso de bilheteria, mas detonado pela crítica. Depois tivemos Amityville: O Despertar em 2017 e, finalmente, por último, Os Assassinatos de Amityville em 2018. Talvez Amityville tenha sido apenas uma mentira extremamente lucrativa. Ou talvez os Lutz tenham vivido algo que jamais conseguiram provar. O fato é que 50 anos depois, ainda estamos falando daquela casa. E agora eu quero saber a sua opinião. Amityville era uma casa realmente assombrada ou toda essa história foi criada para lucrar milhões? Deixa aí sua teoria nos comentários. Aproveite para maratonar a playlist que está aparecendo aí na tela para você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e um comentário para ajudar no engajamento. Considere fazer parte do nosso clube de membros para ter acesso a casos exclusivos e seu nome aparecer aí na tela durante o vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo Caso Sinistro.